Inédita contratação no Flamengo. Vamos falar sobre isso, tem informação aí. Vasco tomando reviravolta, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tava lá no CT Ninho do Urubu, fiz a cobertura do treinamento do Flamengo, pude apurar algumas informações, teve conversa com o José Boto. Vem aqui no Rio Centro, eu tô aqui no Rio Centro, tá, minha rapaziada, um local que é feito eventos aqui na cidade do Rio de Janeiro pro Foot Summit, tá? Muita coisa bacana, muita coisa maneira. Tava com o Mauro Santana, tava com o Flazoeiro, o Gordola tá aí no volante também. E tem muita notícia pra gente conversar aqui, beleza? Então fica ligadinho até o final que é muito importante, beleza? Eu tô aqui no carro, voltando pra casa pra gravar o vídeo pra vocês. Recordar é viver. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Flamengo conquistou a Recopa Sul-Americana após 2 embates duríssimos diante da equipe do Independente Del Valle. Depois de um empate 2-2 fora de casa, o Flamengo levantou a taça no estádio do Maracanã com um jogador a menos, que era o Ilharão, que foi expulso logo no início da partida. E mesmo assim o Flamengo conseguiu se reerguer na partida e conseguiu vencer a equipe do Independente Del Valle, que depois acabou ganhando o Flamengo na Recopa de 2023, aquele ano tenebroso de 2023, mas enfim, bem bacana essa situação aí, né, do título do Flamengo. Informações agora do CT Ninho do Urubu, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Tem muita coisa aí, ó. O Michael, beleza? O atacante do Flamengo. Cara, muito legal, viu, Igor? Muito legal, Gordola. O Sasaki foi lá conversar com a imprensa. O Boto foi lá conversar com a imprensa. O cardiologista do Flamengo, acho que é João Paulo o nome do rapaz, foi lá conversar com a imprensa e deixou claro as questões das lesões no Flamengo. Porque tá tendo muita lesão, porque tá tendo isso, porque tá tendo aquilo. Olha só, gente, não tem 5 lesões no Flamengo. Por que não tem 5 lesões no Flamengo? Porque o De La Cruz não se machucou, tá? O Ayrton Lucas já voltou, tá? Aliás, o De La Cruz... não se lesionou. Ele não se lesionou, não foi uma lesão ali muscular, ligamentar. Foi um corte que ele teve ali, né? Teoricamente não deixa de ser uma lesão, mas não foi uma coisa em casa, foi uma coisa, sabe, que pode acontecer com qualquer um, sei lá, caiu o copo no chão, quebrou, não limparam direito, e negócio, ela pisou no vidro, não sei exatamente o que aconteceu, tá? Então eles deixaram bem claro, gente, não tem 5 lesões no Flamengo. Então a gente está aqui comunicando. Michael, ele teve uma lesão na posterior. É uma lesão, aí ele falou até o nome técnico lá, o Fernando Sasaki. Miotendínea de bíceps femoral. Tem um edema razoável. Ressonância feita entre 2B e 3B. E aí o pessoal perguntou, doutor, grau 2 para grau 3? Aí ele meio que não quis responder, mas deixou subentendido ali que é mais ou menos essa situação, que é de grau 2 para grau 3 a lesão do Michael. Então é realmente uma situação um pouco mais delicada. Então acredito que vai demorar algumas semanas para o Michael voltar a jogar pelo Flamengo. O Matias Vinha, beleza? Teve uma mudança no seu estádio. Inclusive, nós pudemos observar que ele foi ao gramado realizar trabalhos não com grupo, mas realizar trabalhos no gramado já, beleza? E aí tá aqui, ó, teve uma lesão de estágio, fez trabalho em campo, tem uma evolução mais arrastada, avaliação diária, em um mês teve uma evolução muito grande. Entretanto, como a gente já comentou, o Matias Vinha teve uma lesão mais complexa, mais complicada em relação ao Pedro, tá? Tem informação do Pedro também. Everton Cebolinha, lesão bíceps femoral, lesão pequena, grau 1B. Então já é uma lesão mais leve, é uma lesão mais tranquila. Acredito que aí, quem sabe, até pro segundo jogo contra o Vasco, a gente já deve ter a presença do Everton Cebolinha, ou então, quem sabe, na final. O Sasaki foi bem claro também em dizer que, por exemplo, determinados jogadores, não é que eles estão sem condições de jogar. Já que estamos no Campeonato Carioca e não há necessidade
de expor esses atletas ao risco, que fique no departamento médico, que fique se recuperando da forma ali gradativa, mais lenta. Fosse, por exemplo, amanhã uma decisão de Libertadores, meu amigo, força aí para jogar, tá? O que não é o caso, tá? E aí, ó, é o seguinte, Nico de la Cruz não esteve no DM, cortou o pé e ficou o tempo todo separado para a cicatrização, já pode jogar normal no sábado. Então, pode jogar normal. Juninho, edema na coxa, expectativa boa com relação ao segundo jogo da semifinal. Depende como estará amanhã. O Juninho foi a campo, trabalhou com o grupo, tá? Já desinchou o edema dele, tá? Uma situação mais tranquila. Alexandro fez um trabalho com o grupo e mais intenso com a fisioterapia. Possibilidade de ser reintegrado ao grupo de maneira controlada. E o Pedro, pós-operatório do LCA, que é o ligamento cruzado anterior, está evoluindo bem, está trabalhando a parte com o preparador físico. Inclusive, o preparador físico, inclusive o Fernando Sasaki, disse que o Pedro está tendo uma recuperação incomum. Geralmente, lesões de ligamento cruzado, o atleta, a pessoa, ela não chega a esse estágio que o Pedro está em tão pouco tempo. Ele teve a lesão em setembro, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vamos entrar agora em março. Vamos entrar para o 6º mês após a lesão do Pedro. Geralmente as pessoas ficam aí 9 até 1 ano, dependendo da situação. Só que ele foi categórico. Gente, o Pedro está tendo uma recuperação fora da curva. Essa não é a média. Ele estava ali fazendo o aquecimento com o grupo, entretanto ainda não faz a atividade inteira com o grupo. E ele está tendo uma recuperação acima da média. Não é natural essa recuperação que o Pedro está tendo, tá? Então, para as pessoas que estão preocupadas, vão expor o Pedro, porque não tem a menor necessidade, tá no início do campeonato, aquela situação toda, tá? Não fiquem preocupados em relação a isso, beleza? E aí, ó, segundo o jornalista Vene Casagrande, os ingressos para o duelo entre Flamengo e Vasco no Engenhão não serão mais físicos, ou seja, de papel. A abertura das vendas para a torcida do Flamengo está marcada para as 10 horas da manhã da próxima quinta-feira. Vale destacar que, por determinação do Batalhão Especializado em Policiamento do Estádio, o BEP, os setores norte e sul estarão fechados. Aí, perdeu dinheiro, hein, Vasco? Para vender o setor norte e o setor sul. Se dane, o mando é deles. Vale destacar que, por determinação do Batalhão Especializado em Policiamento, os setores norte e sul estarão fechados. Dessa forma, o estádio terá capacidade máxima para 36 mil torcedores. E alô, torcedor do Flamengo, mudou o horário, hein? Mudou o horário. Inicialmente, a partida estava marcada para as 3 horas da tarde, né? Para as 18 horas da tarde, bem lembrado, né? Acabei me confundindo aqui, tô cheio de sono, cara. De verdade mesmo. Acordei cedo, caramba, igual andarilho, enfim. Por conta da situação aí, só terão 36 mil torcedores, tá? E por conta do carnaval, a partida saiu das 6 para ir para as 5h45, a pedido do próprio BEP, alegando que, olha, nós temos que trabalhar aqui, mas nós temos também que trabalhar na Sapucaí. Em volta da Sapucaí, nas vias que ligam a Sapucaí. Tem carro de escola de samba para passar, tem blocos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Então, foi um apelo e pá, mas é só 15 minutos. Cara, faz a diferença, 15 minutos. Faz diferença. Você acha que não, mas faz total diferença. Inclusive, tem uma outra informação relacionada ao Vasco aqui, que é o seguinte: o Deco Rosman, que é diretor de relações institucionais do Flamengo, ele, em conversa informal com jornalistas no CT Ninho do Urubu, tá? Aliás, ele é vice-presidente em relações institucionais. Traduzindo, ele é o cara, ele é que conversa com a FERJ, que conversa com a CBF, que conversa com a galera toda, né? Ele falou o seguinte: perguntaram a ele se o Vasco entrou em contato sobre essa mudança aí do Maracanã para o Engenhão. Ele falou: se teve contato do Vasco, eu não sei.
Tudo que o Vasco pediu no jogo da Taça Guanabara, ingresso, estacionamento, foi atendido, porque o diretor do Vasco lá disse que não vamos colocar no Maracanã, porque aí a gente não tem direito à verba do ingresso, estacionamentos, bares, restaurantes. Ele baseou o argumento dele de ser no Engenhão em cima disso, que o Flamengo não estava dando. Segundo o Deco, o Flamengo deu pela Taça Guanabara, né? E aí tem mais aqui. Ao ser questionado sobre a renda ser prejudicada, ele falou: um jogo que poderia ter acima de 60 mil pessoas presentes, no momento em que 2 clubes e a federação poderiam ganhar um retorno com a renda, e a gente vai ter pouco mais de 30 mil pessoas. Uma renda bem mais baixa, não dá para entender. Dá para entender que é justamente que eles querem jogar para a torcida. Eles querem jogar para a torcida. A FERJ, nesse momento, a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, ainda está tentando a reversão do mando, conversando paulatinamente com o Pedrinho, presidente do Vasco, para botar essa partida no Maracanã. Entretanto, ele está irredutível. Havia uma reunião da segurança marcada para hoje de tarde, que foi adiada, porque o pessoal do BEP não está gostando muito dessa história de ter Flamengo e Vasco em São Januário. A priori, a partida no Engenhão, São Januário, então, nem pensar. Então, a priori, a partida segue no Newton Santos. Passando no túnel aqui agora, vocês estão vendo. Segue no Newton Santos. A priori, tá? E aí, cara, o que eu não entendi muito bem, cara, eu adoro ele, é um grande jornalista, agora é um grande comentarista também, mas foi que o Eric Faria comentou o seguinte: o Flamengo joga 100% dos seus jogos com o mando de campo do Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 ou 3 vezes por ano. Eu não vou me basear a renda de bar e estacionamento, já que eu nem tenho conhecimento para isso. Pelo aspecto técnico, o Vasco fez certo. Tira o Flamengo da zona de conforto dele, vamos jogar em outro lugar. E o argumento do dirigente do Flamengo, para mim, beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. O Vasco quer jogar no Newton Santos, independente do Coutinho querer ou não querer, gostar ou não gostar. O Flamengo tem que jogar onde o Vasco escolher. Concluiu o Eric Faria. Cara, discordo frontalmente do Eric Faria. Para mim, o Vasco não tem retorno técnico, tá? Pelo aspecto técnico, o Vasco fez certo, mas baseado no quê? Qual o aspecto técnico? Porque os atletas do Vasco, a gente sabe que o gramado sintético, ele é naturalmente mais rápido. Os atletas do Vasco são lentos. Então não sei, Gordola, até que ponto isso aí foi bom pro Vasco, não, mas enfim, estão falando aí, deixa falar aí, beleza? Vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte: mudança de planos. O Wallace Yang, que estava entre os nomes relacionados pelo Flamengo para a disputa da Libertadores Sub-20. Porém, com as lesões de Michel e Cebolinha, o atacante de 20 anos permanecerá reforçando o elenco principal dos jogos decisivos do Campeonato Carioca. O Wallace Yang tem 4 jogos e 2 assistências em 6 jogos pelo profissional no estadual. E vem aproveitando bem as chances com o Felipe Luiz. Oi, Gordola? 4 gols e 2 assistências. É o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca. É ali o 3º artilheiro da competição do Campeonato Carioca. Em primeiro tem um rapaz que é do Sampaio Corrêa, que já foi eliminado, que eu esqueci o nome. Tem 6 gols. Depois vem o Cano, que tem 5 gols, né? É o Verratti também. E depois tá na 3ª colocação o Wallace Yang, sobretudo no período que o Flamengo estava jogando com a equipe ali alternativa, ele vinha jogando e vinha fazendo ali realmente boas partidas, beleza? Então teve essa mudança de planos. Após protestos dos atletas, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, diz que a Confederação Brasileira de Futebol apresentará estudo sobre a grama sintética. Segundo Fred Gomes, o gramado é um dos temas que serão tratados pelo Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 12 de março. Mas não vai mudar nada, pelo menos para esse ano. Porque vão debater isso lá no dia 12 de março, para no dia 29 já ter jogo.
No dia 29, o Flamengo já joga contra o Internacional no estádio do Maracanã. Então, assim, se for definido, não teremos mais o gramado sintético, acho que é justo dar um prazo, dar um tempo. Galera, para a próxima temporada, não queremos mais esse tipo de gramado. Queremos gramado natural e bom. E se tiver ruim, é multa. Inclusive Flamengo e Fluminense. Para deixar claro aqui, para não falar que eu tô sendo clubista, né? Quem deu entrevista hoje foi o uruguaio, meus amigos e minhas amigas, lateral direito, Guilhermo Varela. E confirmou o seguinte: troquei algumas palavras com o Boto e ele disse que a intenção é de renovar comigo, olha aí. Eu também estou muito feliz no Flamengo e desejo ficar, disse ele. Tenho mais um ano de contrato, muitos jogos e temos um tempo para trabalhar e decidir o melhor. Cara, se for pela bola que o Varela tá jogando hoje, ele merece a renovação de contrato, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Elogiou o Wesley, disse que o Wesley tá voando, disse que ele que agora não tem jeito, ele vai ficar no banco esperando a oportunidade de aparecer, e vai aparecer. São várias partidas, são vários jogos, são várias oportunidades. Falou sobre o seu Tite também, né? Que o Tite gostava de segurar um jogador ali, um lateral na defesa, né? O Felipe Luiz já é mais agressivo. Não, eu quero vocês lá em cima, quero que vocês deem bote lá em cima, quero que vocês roubem as bolas lá em cima, quero que vocês marquem pressão. Deixou claro essa situação, né? Comentou também sobre a questão do gramado sintético, né? Falou do Vasco, inclusive, olha, na semana passada o jogador do Vasco se posicionou contra o gramado sintético, que vão jogar no sintético, e realmente, né, beira a incoerência. Falou também sobre a questão do gramado sintético em relação à equipe do Vasco. Ele foi respeitoso à equipe do Vasco, mas falou a mesma coisa que eu falei: olha, não sei se vai ter muito ganho técnico. Falou que o Maracanã olha, de repente para eles o Maracanã é até melhor do que o Newton Santos. Os caras vão vir mordidos, Pedro. Vai perder mordido. Vai vir motivado, vai vir... gente, sinceramente, na boa, cair nesse papo ainda, que o Flamengo vai jogar melhor e vai dar tudo certo, tá? E vai ganhar essa partida. Uma info legal que eles passaram também é que o Flamengo contratou um ultrassonografista e está implementando um novo método na prevenção de lesões. O profissional irá ao ninho algumas vezes na semana para fazer um controle melhor da cicatrização e musculatura. Em caso de desgaste apresentado por algum atleta, a imagem vai ajudar a detectar se há riscos de lesão. O clube já tem um aparelho e está comprando agora um aparelho ainda mais moderno do que ele possui, e contratou Bruno Raça, é o nome do rapaz, contratado pelo Flamengo. Flamengo aí querendo ter a melhor tecnologia possível à disposição do departamento de futebol. Inclusive, eles comentaram que não usam mais a câmera hiperbárica porque eles não veem tanto resultado. Resumindo, é resultado, tá? Na câmera hiperbárica, que eles acham que nesse procedimento de ver como é que tá a lesão e ir cuidando é mais eficiente, tá? Outra coisa, o Zé Boto conversou com a imprensa, tá? No off, conversou com a gente lá. Segue a questão pelo Jorginho, tá? O Flamengo segue. Entretanto, o negócio está parado. Foi uma resenha bem bacana, foi uma resenha bem amistosa. A gente falou até, tá na forma. O pessoal lá dando uma manjada no Zé Boto, brincando, mas falando que ele ficou até feliz e comentou a situação do Jorginho, do Pablo. Falou que realmente o Flamengo, né, tem a questão do Pablo aí para resolver, né? O Lohan, parece que tem propostas aí pelo Lohan também, tá? Entre outras situações. Estou na Avenida Brasil agora, tá, gente? Vocês estão vendo aí. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntando, saudações rubro-negras.